aí algumas vezes. Eu me chamo Ana Paula Fraga. Eu faço questão assim de falar o meu sobrenome de casada, porque eu brinco que é meu nome de vencedora. Deus realizou o sonho do meu coração de casar, de formar uma família. Desde menina eu tinha esse sonho, né, de ser esposa, de ter um lar, de ter filhos. E Deus me abençoou com um casamento feliz, né, com um parceiro de vida, um homem que me ajuda. Então eu falo que é meu nome de vencedora, o Fraga, né, que é o sobrenome do meu esposo. Eu sou, e eu gosto sempre de fazer essa diferença, né, coisas que eu sou e aquelas onde eu estou. Não estou, posso não estar no ano que vem, mas existem coisas que eu sou, que fazem parte da minha identidade. Então eu sou a Ana Paula, eu sou a esposa do Lenilson, eu sou a mãe da Yasmin, que tem 10 anos, e sou a mãe da Suzane, que tem 9 anos. Nós somos missionários em tempo integral, somos membros da igreja Casa de Oração, no bairro de Realengo, na cidade do Rio de Janeiro. Somos membros de lá e foi ali aos 19 anos de idade que o Senhor me chamou para a obra missionária. E aos 25 eu tive a minha primeira experiência fora da minha igreja local, de servir ao Senhor em um outro local. Nós estamos atualmente morando na cidade de Rio Grande, que fica no extremo sul do Rio Grande do Sul. Para as irmãs terem uma ideia, eu estou mais perto do Uruguai do que de Porto Alegre. Eu estou a 5 horas de distância de Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, e eu estou a cerca de 1h30, 1h45 de distância do Chuí, que é a fronteira brasileira com o Uruguai. Então eu estou bem ao sul mesmo do nosso país. Moro aqui desde o dia 21 de janeiro de 2019, né? Fez 1 ano e meio que nós moramos aqui e foi uma experiência muito maravilhosa para nós, deixar toda a nossa vida no Rio de Janeiro e nos mudarmos para cá no nosso carro, um Palio pequeno, com nossas filhas, e o que coube da nossa vida dentro daquele carro. Nós nos mudamos para cá numa viagem de 3 dias e meio e nós estamos aqui nessa cidade servindo ao Senhor, na igreja Casa de Oração aqui na cidade de Rio Grande. Então, quando vocês ouvirem alguma notícia aí do Sul, lembrem da família Fraga e orem por nós, porque gente carioca vivendo uns frios desse não é fácil não, é uma prova. Eu sinto frio demais nessa terra, né? Ontem Deus nos abençoou com um dia de sol, um dia de calor, e eu acabei não colocando casaquinho, né? Fiquei feliz que estava um dia quente, botei uma blusa mais fresca e aí amanheci com a garganta um pouco arranhada, né? Porque ainda tem isso, a gente que vem de um ambiente muito quente, abre um sol, a gente já acha que está no Rio de Janeiro de volta, né? Acaba abusando e aí a vida nos faz lembrar que estamos morando no Rio Grande do Sul. As irmãs fizeram referência, né, ao Ministério Satisfeitas, ao Ministério de Mulheres, para mulheres, que tem um objetivo, né, a missão do Ministério Satisfeitas é conduzir mulheres à plena satisfação em Cristo Jesus. Eu acredito nisso, de que se Jesus não te satisfaz, nada mais será capaz. Você pode ter uma família abençoada, mas se Jesus não for suficiente para você, você não vai conseguir desfrutar dessa família abençoada. Sempre vai querer mais, sempre vai estar à busca de mais. Mas quando Jesus nos satisfaz plenamente, a nossa vida pode ser até mais ou menos, mas a gente consegue passar por ela com um sorriso no rosto, com alegria, porque Ele é suficiente para nós. Esse é o nosso objetivo, é falar sobre relacionamento com Deus, sobre vida com Jesus, oração, leitura da palavra, crescimento na fé. É para isso que o Senhor nos chamou. A gente tem assim uma missão que é andar pelo mundo em busca de borboletas que Deus quer que voem, né? Mulheres que Deus quer liberar para cumprir os seus propósitos, cumprir a sua missão. E eu espero hoje que você aí nessa telinha, nesse quadradinho que eu estou vendo, porque você não é esse quadradinho, você é muito mais do que isso, a sua vida é muito maior do que esse quadradinho que está aí diante dos meus olhos. O meu desejo sincero é que hoje Jesus te faça voar nos seus relacionamentos com outras mulheres, que você seja essa borboleta
que voe na liberdade de amar, de ajudar, de apoiar outras mulheres. Amém, minhas irmãs? A gente vai se comunicando aí com a linguagem dos sinais, amém? Amadas, essa mensagem de irmandade, inclusive a palavra sororidade, que é usada muito nos dias de hoje, é uma palavra muito associada ao movimento feminista. Ela surgiu com essa ideia, né, de levantar a bandeira entre o sentimento de irmandade entre mulheres, né? Levantar a bandeira com relação a esse sentimento de irmandade entre mulheres. Até mesmo as mulheres descrentes, até mesmo as mulheres que não conhecem a palavra, reconhecem o quanto é importante que as mulheres se apoiem, se ajudem. E muitas vezes nós que somos mulheres cristãs não desenvolvemos esse comportamento. Muitas vezes esses movimentos extremistas, né, como alguns grupos radicais dessa bandeira feminista, esse movimento nos cria tanto ojeriza, a gente ouve a palavra e já cria aquela defesa, né? Feminismo, e você já cria aquela defesa. E aí a gente acaba rejeitando até o que é bom, até aquela parte que soma, que favorece, que é interessante, que é legítima, que é correta. Por exemplo, o movimento feminista, se a gente for estudar isso ao longo da história mesmo, nós vamos ver que nós estamos vivendo hoje a terceira onda desse movimento. Mas a primeira onda, ela não tinha essa característica que tem hoje. Era realmente uma luta para que as mulheres tivessem dignidade no seu trabalho, recebessem salários dignos, tivessem a possibilidade de votar, de participar de decisões políticas. E tudo isso trouxe muito benefício para a gente, não é verdade? Isso nos abençoou. É claro que, à medida que os anos foram passando, esses movimentos foram se perdendo na sua busca. Esses dias mesmo eu precisei sair para resolver uma coisa e eu vi uma blusa pendurada numa vitrine. Essa blusa tinha a imagem de 5 mulheres abraçadas, mulheres de raças diferentes, né? Cor de pele diferente, aspecto físico diferente, a imagem retratava bem isso. E essas mulheres estavam abraçadas e havia uma frase embaixo dessa imagem dizendo assim: mulheres apoiam mulheres, mulheres ajudam mulheres. E eu quero dizer a você que essa mensagem não é do movimento feminista. Essa mensagem é bíblica. A mulher deve ser tratada com respeito e com dignidade. Isso não é uma mensagem feminista. Isso é uma mensagem bíblica. Deus falou com mulheres ao longo da história, mulheres que buscaram ouvi-lo. Como Débora foi uma mulher que ouviu Deus, que teve intimidade com Deus. Joquebede, a mãe de Moisés, foi uma mulher que recebeu instruções de Deus com relação ao seu filho. Aquelas parteiras na época da morte no Egito que pouparam a vida de tantas crianças, aquelas mulheres foram tocadas por Deus. Jael, uma mulher que viveu na mesma época de Débora, que matou o general Cícera dentro da sua tenda, foram mulheres que ouviram a voz de Deus. Jesus falou com mulheres, Jesus falou com a mulher samaritana, Jesus falou com a mulher cananeia, Jesus falou com Marta, Jesus não repreendeu Maria, porque ela estava ali sentada no meio daqueles homens ouvindo a palavra. De fato, se a gente fosse olhar por um contexto cultural, Marta estava até mais certa que ela, fazendo o que deveria ser feito para uma mulher daquela época. Maria ousou fazer algo diferente. Jesus não repreendeu isso, permitiu que ela se aproximasse. Então, amadas, muitas coisas que a gente não tem esse interesse de saber, só porque está associado a algumas coisas que não são boas, a gente também perde a oportunidade de perceber que ali naquele pacote é possível tirar algo que seja bom para mim e para você. E por que eu decidi abrir com essa fala? Porque quando a Isnara me passou mais ou menos o que ela pretendia para essa reunião, ela já me trouxe 2 nomes de 2 mulheres da Bíblia, Maria e Isabel. E Maria é uma preciosidade. Maria é uma mulher com uma história linda, com uma história que nós deveríamos buscar conhecer.
até imitá-la em muitas situações. Mas como Maria acabou se tornando um símbolo totalmente equivocado de adoração, um símbolo de extrema religiosidade, esse personagem bíblico passou a ficar esquecido dentro da igreja. Porque alguém decidiu pegar Maria e canonizá-la e fazer dela uma santa e fazer dela quase uma deusa. A gente acaba não falando tanto dessa mulher de Deus que é a mãe de Jesus, não é verdade? A gente acaba deixando de falar dela como uma pessoa que precisa se inspirar, uma pessoa sobre a qual a gente pode se inspirar, que tem uma história de vida muito abençoada. Maria foi um exemplo para nós em muitos aspectos. E o que eu acho mais interessante é que esse exemplo começou quando ela ainda era uma menina. Pense se você diria para o anjo o que Maria disse: eis aqui a tua serva, faça em mim segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Uma menina solteira, assim, com compromisso de noivado com José, virgem, ouvindo o anjo falar que ela engravidaria do Salvador, sem nenhum contato com homem algum. Pensa em tudo que deve ter passado na cabeça daquela menina. Pensa o que foi esse encontro que a Bíblia narra em Lucas no capítulo 1. Se você tiver com sua Bíblia aí, você pode abri-la, por favor, em Lucas 1. Mas pense aí você fazendo sua comida, lavando sua louça, na condução indo para o seu trabalho, fazendo suas coisas do cotidiano, de repente um anjo aparece diante de você, anunciando que vai engravidar, vai dar à luz um filho, que esse filho não será qualquer pessoa, ele é o Filho de Deus, ele vai cumprir os propósitos de Deus na terra, que esse filho precisa ser criado para um propósito de morte, porque tudo que sonhamos para os nossos filhos envolve vida. Todos os planos que uma mãe faz para o seu filho estão atrelados à vida. Ninguém projeta nada para o seu filho atrelado à morte. Ninguém. Como mães, eu creio que aqui há muitas mães nessa sala de reunião. Tudo que a gente sonha para os nossos filhos é para essa vida, não é verdade? O casamento, o futuro, escolaridade, a profissão, os amigos, tudo a gente vai pensando na relação de vida. Só que Maria estava criando um filho cujo propósito era morrer. O propósito de vida de Jesus era morrer. Ele viveu para morrer. Ele foi preparado para o dia da sua morte. Pense bem nisso. O que é você preparar um filho para atingir o ápice ministerial dele? E qual foi o ápice ministerial de Jesus? Morrer. No momento que ele chegou no pico do seu ministério, no lugar de maior ascensão, de maior altura, foi exatamente o momento onde ele morreu. E uma morte terrível, e ela estava ali. Muitas coisas devem ter passado pelo coração de Maria nesses poucos versículos, porque a vida, gente, não é um versículo que a gente lê. A vida de Gideão não era o momento que ele estava amassando trigo no lagar. Houveram dias que não foram escritos nesse livro, choros que não estão registrados aqui, lágrima que ninguém escreveu, que ninguém viu, mas a Bíblia diz que ele recolhe todas as lágrimas do seu povo. A vida de Maria não é esses poucos versículos que a gente lê sobre ela. Há muito pouco sobre essa mulher extraordinária nos evangelhos. E a reação dela foi muito além do que essa frase: eu sou tua serva, faz em mim o que você quer. Muitas coisas passaram pela cabeça dessa mulher, dessa menina, provavelmente com menos de 20 anos, quando o anjo a visitou. E diante desse turbilhão de pensamentos, de ideias, de medos, sabe o que Maria faz? Ela procura uma amiga. Num dia difícil, num dia de confusão, sem saber o que fazer do seu futuro, precisando de ajuda, talvez com medo de contar o que estava acontecendo sobre ela, com ela, para alguém, ela busca
Isabel, ela busca sua prima, ela busca uma mulher que poderia ajudá-la. Minhas irmãs, nesse momento eu faço assim, eu trago uma lembrança do texto de Tito 2, que fala: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Nós vivemos em um tempo em que muitas mulheres jovens têm sido levantadas por Deus nessa geração. Se você procurar aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, você vai ver muitos ministérios semelhantes, melhores que os Satisfeitas, por exemplo, que é liderado por mulheres jovens. E aí eu me pergunto, por que isso? Onde estão as mulheres mais velhas? Será que elas estão dando suporte para que essas jovens alcancem os lugares altos que Deus as colocou? Minhas irmãs, quantas vezes eu vi mulheres mais velhas falando comigo em trabalhos de mulheres das igrejas por onde eu passei na minha jornada missionária. Porque a minha família tem essa característica, o Senhor nos leva para uma das nossas igrejas, né? Até esse momento as casas de oração, que estão passando por um tempo difícil, para ajudar essas igrejas a se reestruturar e a se reerguer. Assim tem sido o nosso trabalho, né? Desde do ano de 2009. Nós temos trabalhado assim. Quantas vezes eu ouvi de mulheres mais velhas a seguinte frase: irmã, já passou meu tempo. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Agora é a vez do Senhor colocar as irmãs mais jovens. Agora é a vez das irmãs mais jovens trabalharem. Amém. É necessário ter essa humildade de passar o bastão, de entender que existem coisas que a força da juventude, a energia da juventude, a disposição que a juventude tem, realmente faz o negócio andar mais rápido. Mas, irmãs, vocês se lembram de Samuel, quando Deus o chamou à noite para uma conversa, e por 3 vezes ele foi até Eli, pedindo orientação a Eli. Na 4ª vez, então, ele começa a falar com Deus. Sabe por quê, minhas irmãs? Somente a força da juventude, sem a experiência da maturidade, não faz as coisas andarem. Somente a maturidade, sem a força da juventude, não gera esse movimento que Deus quer fazer. Mas quando a juventude se conecta com a experiência, a obra de Deus, ela flui numa velocidade inimaginável. Essas mulheres mais jovens, se você é uma mulher mais jovem aqui, eu faço parte desse grupo de mulheres mais jovens que Deus tem levantado nessa geração. Minha irmã, por favor, não caminhe sozinha, você não vai muito longe. Você não vai muito longe se você não parar para ouvir a experiência de mulheres que têm caminhado à sua frente. E muitas vezes nós vemos mulheres jovens subindo igual um foguete, subindo rápido, subindo com força, subindo fazendo barulho, mas elas não têm o suporte da experiência das mulheres mais velhas. Sabe o que acontece? Assim como subiram igual um foguete, elas descem igual um cometa, fazendo o mesmo barulho, o mesmo som e na mesma velocidade com a qual elas subiram. Ministérios que permanecem, eles sobem devagar, degrau por degrau, crescendo em maturidade, ouvindo quem já viveu, buscando o conselho de pessoas mais velhas, mais experientes no Senhor. E se você é uma mulher mais velha, você precisa se colocar nessa posição de mãe dessa nova geração. Minha irmã, como Paulo disse a Timóteo, ninguém te despreze por ser jovem. Eu quero dizer para você, mulher mais velha, ninguém te despreze por ser mais velha. Talvez as suas pernas não consigam mais se movimentar. Talvez a sua mente já não consiga guardar tantas coisas. Talvez você não consiga ficar tanto tempo em pé. Mas, minha irmã, existem coisas que somente uma mulher mais velha pode fazer, pode ensinar. E é isso que nós vemos acontecer aqui em Lucas 1. Esse encontro de gerações. As duas estavam grávidas, mas uma era uma menina e a outra era uma senhora. Uma nem marido tinha, a outra era esposa de um sacerdote. E elas
precisaram se conectar. Aqui em Lucas 1, no versículo 39, olha o que diz a sua Bíblia aí, Lucas 1, 39. Naqueles dias, que dias? Naqueles dias em que o anjo apareceu para Isabel, né, para Zacarias e depois para Maria. Naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente. Isso é uma característica das Marias, das mulheres mais novas. Apressadamente, né? Quando a gente é jovem, a gente quer tudo para ontem. E vem um projeto, você nem finalizou um projeto, já está pensando no outro. Maria foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Cumprimentou Isabel com normalidade. Mas quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel entendeu que aquilo que estava acontecendo com ela era obra do Espírito Santo. Que só o Espírito Santo faz uma pessoa sentir o que ela estava sentindo naquele momento. Olha a experiência dessa mulher de Deus. Então, ela olhou Maria, não com um olhar de soberba, de prepotência. Ela não olhou Maria assim, essa menininha precisa de mim. Essa menininha depende de mim. Essa menininha vai caminhar comigo. Não, ela olhou para Maria. Isso é lindo, irmãs. Ela olhou para Maria e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Entre ela, inclusive, porque ela era uma mulher. Isabel era uma mulher, ela estava dizendo: bendita seja você sobre mim. Você é muito abençoada. E olha, Isabel estava vivendo um milagre, não estava? Ela estava gerando João Batista. Ela era uma mulher estéril. Era uma mulher de idade avançada. E ela já estava gerando um filho. Ela estava vivendo algo muito maravilhoso. Mas ela olhou para Maria e reconheceu que o milagre de Maria era maior que o dela. Que o que Maria estava vivendo era maior do que o que ela estava vivendo. Que aquele bebê que Maria carregava era maior do que o bebê que ela carregava. Apesar de João Batista ser mais velho que Jesus, nessa ocasião aqui, Isabel já estava grávida de cerca de 6 meses e Maria no primeiro trimestre da sua gestação. João Batista já estava tudo formadinho, né? Quando fui ter minhas meninas, a ultra dos 5 meses é a morfológica. Você já viu o bebezinho todo. Já é possível ver por dentro se os órgãos estão bem formados, a estrutura óssea daquele bebê. João Batista já estava todo formadinho. E Jesus? Jesus não. Jesus ainda estava se desenvolvendo na barriga de Maria. Mas Isabel enaltece Maria. Enaltece Jesus. Ela diz: bendita é você e bendito é esse bebê que você carrega. Mas por que me acontece isso? Que me venha visitar a mãe do meu Senhor. Irmãs, esse comportamento de Isabel é um comportamento que nós não temos visto nos dias de hoje. As pessoas querem ser melhores uma do que as outras. Muitas vezes nós queremos filhos bons só para poder dizer que nossos filhos são melhores do que os filhos dos nossos irmãos. Que nossos filhos obedecem mais do que o filho do irmão. Que meu filho fica quieto no culto do irmão, não. Que meu filho tem um histórico perfeito, não se desviou e do irmão já não é assim. Muitas vezes, se nós sondarmos o nosso coração, se fizermos a oração que o salmista fez: Senhor, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, pode ser que a gente encontre essa semente da vaidade no nosso coração. Buscar ter uma vida boa só para dizer que a nossa vida é melhor do que a de alguém, que nós somos mais exemplo do que alguém. E aí eu te pergunto, o que a gente ganha com isso? O que o corpo de Cristo ganha tendo um pé que funciona e uma mão que não funciona? O que o corpo de Cristo funciona tendo um olho que vê e o outro que é cego? Um ouvido que ouve e o outro que é surdo? O que o corpo de Cristo ganha com isso? Quem aqui já teve problema dentário? Um monte de gente, né? E aí, tudo bem para você perder um dente só? Afinal, você tem outros. Tudo bem para você se aquele dente está cariado, os outros não estão.
Se você vai ter que fazer uma obturação em um dente só, não tem problema, os outros estão bons. É assim na vida? Não. A gente quer todos os dentes perfeitos. A gente quer que tudo funcione bem. Mas muitas vezes no corpo de Cristo nós não temos esse sentimento de apoio, de ajuda. E o que Isabel faz? Ela levanta Maria. Ela diz para Maria: você é grande. E o que você carrega é grande. Sabe quando você conta para uma mulher, eu não sei se a Vânia está aqui ainda, ou se de repente ela precisou sair, né? Porque eu vi que está vivendo aí um momento família. Já vi ela, a sogra dela aparecendo aí, Dona Laide. A Vânia, gente, é a esposa do pastor da minha igreja, né? Do pastor Arquimedes. A Vânia me discipulou. Dona Laide aí, a sogra da Vânia, me conhece desde menina. Vânia me discipulou. Vânia tirou os carrapichos assim de mim, né? Me viu assim uma menina crescendo na fé. E hoje a Vânia faz parte da equipe do Ministério Satisfeitas, a equipe que eu lidero. Faz parte de uma equipe que eu lidero. É uma Isabel. Ela até brinca, né? Ela até brincou comigo. Muita gente fala que eu sou Isabel na vida delas, né? Que apoio, que ajudo, que auxilia. Mas ela fala comigo, ó, comigo você é Maria. Comigo você é Maria. Aqui nessa nossa relação, a Isabel sou eu. Você aprende comigo, hein? Brincando. Mas, amadas, a humildade, eu me lembro de quantas vezes eu contei para ela, Vânia, eu sonhei com isso, eu estava orando e Deus me falou que eu vou viver isso na minha vida, que Deus vai me levar para esses lugares, que eu vou falar com essas pessoas. Vânia, olha só o que Deus está falando sobre o meu futuro. Quem sou eu? Eu sou a menina que nasceu em Realengo, no subúrbio do Rio de Janeiro, filha de despachante de ônibus, de um rodoviário, de uma mulher que não completou nem a 5ª série. A filha mais velha de 4 filhos. Uma casa humilde e simples. Quem sou eu para Deus fazer o que tem feito na minha vida? E quantas vezes ela disse para mim, bendita é você, Paulinha, e bendito é o propósito que você carrega. Conta comigo. Irmãs, quantas vezes nós menosprezamos o chamado do outro porque não é o nosso chamado. Eu tenho uma amiga muito, muito inteligente. Ela tá até aqui na minha casa, né? Ontem foi meu aniversário e ela veio pra cá, dormiu aqui com a gente. Minha amiga de muitos anos. E eu lembro quantas vezes eu falava pra ela, você ainda vai virar ministra da educação. Você vai virar ministra da educação. Você é muito inteligente. Políticas educacionais, e ela é formada nessa área de educação, de pedagogia. E quantas vezes a gente cria essa divisão, porque você é para o ministério, a outra Deus quer usar na área da saúde, a outra Deus vai usar na educação, a outra Deus vai usar em serviço social, a outra Deus vai usar na política, eu sei lá, gente. Deus tem propósitos diferentes para as pessoas, mas a gente às vezes quer que todo mundo viva a vida que nós estamos vivendo. E a gente não consegue olhar para outra como Isabel olhou. Bendita é você entre as mulheres e bendito é o propósito que você carrega. Minha irmã, todo propósito de Deus na vida de alguém deve ser valorizado. E toda pessoa que recebe um propósito, ela precisa de uma Isabel que acredita nela, que investe nela, que levanta o rosto e diz, você vai conseguir, você vai alcançar o que Deus quer que você alcance. Sabe o versículo de Abacuque 3,19 que diz, o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, o Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Irmãs, não é verdade que quando a gente lê versículo assim, muitas vezes a gente pensa que vai dormir com pé de pessoa e vai acordar com pé de corça, né? Ele faz o meu pé como o da corça. Vai ser um processo assim, eu vou tomar banho e quando eu sair do boxe, meu pé vai ter se transformado no pé de uma corça. Então vai vir uma luz do céu e Deus vai segurar minha mão e vai começar a andar comigo nas montanhas. Não é verdade que a gente pensa isso? Que Deus vai fazer coisa com a gente extraordinária. A gente Deus, é só a gente Deus. Que aquilo que Deus falou pra gente só tem a ver com a gente, com Deus. Pode ser que você viva essa experiência, mas eu preciso dizer que a minha,
Todas as vezes que Deus transformou o meu pé no pé de uma corça, foi olhando para uma mulher que já tinha virado uma corça. E eu olhava para os pés dela e dizia, como ela consegue ser tão ágil, ser tão rápida em obedecer a Deus? Como ela consegue ter tanta coragem? Como ela consegue ter tanta fé? Como ela consegue sorrir depois desse tratamento? Eu lembro de uma irmã idosa que eu amo, a irmã Cirlei, que passou por um câncer muito agressivo no seu intestino. Eu nunca vi aquela irmã de semblante caído, sempre sorrindo. Eu falava, Senhor, como ela consegue? Um pé que já tinha sido transformado num pé de corça. E olhando para o pé dela, eu desejava ter um pé assim. E Deus ia me transformando. E quantas vezes, irmãs, já com pé de corça, eu tinha que começar a escalar as montanhas na minha vida, os obstáculos muito difíceis. E tinha hora que eu achava que ia cair, porque eu já tinha virado corça, mas não tinha aprendido a ser corça. Eu estava aprendendo a ser corça. E aí vinha uma mulher que já estava nesse caminho há mais tempo, estendia a mão e me dizia, por aqui é mais fácil. Bota o pé aqui, pisa aqui, vem comigo aqui. Ninguém que caminha sozinha pode chegar muito longe. Ninguém que caminha sozinha pode chegar muito longe. E hoje eu vejo mulheres como um repolho, que se fecham com folhas rígidas e para você alcançar o miolo tem quase que quebrar a folha. De tão rígido que é. Já viu um repolho? As cozinheiras aí de plantão? Com certeza não. Com certeza aí em Brasília vocês têm mulheres que cozinham para vocês, não é verdade? Aí em Brasília as irmãs não cozinham não, né? Tem gente que cozinha para vocês. Então vocês sabem bem como é que é um repolho, aquela folha rígida, dura. Mulheres que se fecham. Já pensou numa rosa? Você mexe assim com tanta delicadeza, a pétala vai se abrindo e vai mostrando o miolo. Assim nós temos que ser. E sabe, minhas irmãs, eu queria encerrar nesse compartilhamento aqui que o Senhor colocou no meu coração, citando a música que a irmã Suzy, é Suzy, não é isso? Cantou? É Suzy ou Suzane? Que apareceu Suzane aí no vídeo dela. Os dois, é Suzane que vocês chamam de Suzy. A Suzane é o nome da minha filha mais nova, né? A minha filha caçula também se chama Suzane, então fiquei muito feliz de ver o nome dela aí, Suzane. A música que as irmãs cantaram, ela começa dizendo assim, é assim que você é para mim, como uma pérola que eu mergulhei para encontrar. Irmãs, quando a gente tem a visão correta do valor que as pessoas têm, a gente consegue se relacionar com elas da maneira correta. Você sabe como uma pérola é formada? É a partir da ferida que uma ostra sofre. Quando um grãozinho de areia ou um parasita entram dentro de uma ostra e começa a irritar o interior daquela ostra, ela vai produzindo uma substância e aquela substância vai tapando aquela ferida, vai cobrindo aquela ferida. Várias camadas daquela substância vão tapando aquela ferida e vão endurecendo, e assim se forma uma pérola. Só tem pérola se tiver ferida. Nenhuma ostra que nunca foi ferida produzirá pérola. Só a ostra ferida é capaz de produzir pérola. E aí eu queria te pedir que você virasse sua cabecinha aí para o quadradinho que está do seu lado na tela. Vem a irmã que está do seu ladinho aí. Quem é essa irmã que você está vendo? Está vendo essa irmã, essa pérola? Ela custou a vida de Jesus. Jesus foi morto por causa dela. E a morte de Jesus produziu essa pérola que essa irmã é. Essa irmã que está aí do seu lado é alguém que tem muito valor para Deus. E deveria ter muito valor para a gente também. E na música ela fala de 3 coisas que são básicas para a gente fazer nesse tempo de pandemia. Eu acredito em você. É isso. A gente precisa se relacionar umas com as outras e dizer, eu acredito em você. Ah, irmã, eu não sei cantar, mas você sabe varrer, você sabe cozinhar,
Você sabe passar uma cortina como ninguém. Você sabe lavar um banheiro, que é uma maravilha. Você sabe fazer visita. Você sabe pegar copo de água para quem está pregando. Você não esquece do copo da pregadora, do pregador. Eu acredito em você, no que você é capaz de fazer. A outra coisa que a música diz: eu acredito nos sonhos de Deus para sua vida, amiga. E que sonho é esse? O sonho de Maria, o sonho de Deus para a vida de Maria é que ela criasse um filho forte, resistente e obediente até a cruz. Que fosse capaz de dizer sim para a cruz. E ela teve esse desafio de criar um filho forte, capaz de obedecer a Deus a esse ponto. Qual é a sua missão? Não sei. Mas eu acredito nos sonhos de Deus para a sua vida, amiga. O sonho de Dorcas, de Deus para Dorcas, era cozinhar, era costurar roupa para a viúva, para os pobres. Esse era o sonho de Deus para Dorcas, costure roupa para abençoar os pobres. Eu acredito nisso, amiga. Isso tem valor. Isso tem valor. Qual é o seu sonho? O sonho de Deus para você? Eu acredito nos sonhos de Deus para a sua vida, amiga. E a terceira coisa que a música diz: eu oro por você. Irmãs, a gente precisa parar com essa cultura de dizer: vou orar por você, e não ora nada. Não é assim? Às vezes a pessoa fala: irmã, você pode orar por mim? Em oração. A gente não escreve assim, em oração, mas não ora. Não dobre o joelho para orar. Não faz isso. A gente às vezes diz que vai orar e não ora. Eu oro por você. A oração é algo assim de extrema intimidade. A oração a gente se rasga para Deus. E quando você ora por uma amiga, você está se rasgando na presença de Deus. Ore pelas pessoas. E para concluir, minhas irmãs, a Bíblia diz que Maria não morava perto de Isabel. Maria teve que andar muito para chegar na casa de Isabel. Não tinha Uber, não tinha avião, não tinha táxi. Maria era pobre. Ela foi andando até a casa de Isabel. Isabel estava grávida de 6 meses. E ela não disse assim: ai Maria, não tem condições de você grávida de 3 meses ficar aqui na minha casa, eu já no final da minha gravidez. Você sabe quantas túnicas eu tenho para lavar? Quantas fraldinhas eu tenho para lavar até João nascer? E ó, tem mais, Maria, meu marido ficou mudo. Meu marido viu um anjo aí, ficou mudo, não fala nada. Eu não tenho nem ajuda de Zacarias para um monte de coisa. Tudo que é problema sou eu que tenho que resolver. Será que você imagina Isabel sendo intérprete de Zacarias? Zacarias e Isabel, temos que pagar uma conta. Aí ela vai lá pagar a conta com ele. Ele não sei o que, e ela falando o que Zacarias falava. Ele estava mudo. Isabel não pensou assim: eu já tenho problema suficiente, Maria. Eu sou uma mulher idosa, grávida, com um marido mudo, no final da minha gravidez. E me aparece na minha casa uma menina com 3 meses de gravidez, grávida de uma pessoa que não era o noivo dela. Olha o problema para Isabel. Mas Isabel abraçou Maria. E Maria, no início da sua gravidez, cuidou de Isabel. A Bíblia diz que Maria ficou lá cerca de 3 meses. Ou seja, provavelmente Maria viu João Batista nascer. E quem sabe ela não ajudou Isabel nos primeiros dias do seu resguardo. Se a gente fizer uma conta matemática aí, bate direitinho. Eu quero concluir dizendo isso a você. Relacionamento dá trabalho. Relacionamento dá trabalho. Se eu não quero ter trabalho, eu não quero ter amiga. Mas que triste é a vida de uma pessoa sem amiga. Que triste é a vida de uma mulher que não tem com quem contar. São mulheres amarguradas, são mulheres tristes, são mulheres fechadas, são mulheres sufocadas com um monte de problema, porque elas não têm para quem contar. Minha irmã, vamos deixar de lado essa preguiça gospel. Vamos deixar de lado isso, porque ser amiga dá trabalho. Faz um bolinho para sua amiga, chama ela para tomar um cafezinho. Uma chamada de vídeo, dá trabalho. Faz ligação, dá trabalho. Vai comprar uma máscara para você? Compra para sua amiga também. Dá trabalho.
Não esquece do aniversário dela. Ela vai para um evento importante, cobre-a em oração, esteja com ela. Dá trabalho, mas vale a pena. Você pode chegar no céu vazia, ou você pode chegar no céu de mão dada com alguém. Você pode chegar lá de mão dada com alguém. Pode ser que a sua caminhada fique um pouco mais lenta, porque você vai ter que respeitar o tempo do outro. Mas ainda assim, vale muito a pena andar de mão dada com alguém. Amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade, por esse tempo com vocês. Foi muito precioso para mim dividir esse tempo da minha tarde com vocês. Que Deus os abençoe. E vamos encerrar falando o seguinte, olha aí para sua amiga do lado, não precisa nem abrir o seu microfone, mas faz uma pergunta para ela assim, ó, vamos caminhar junta? Pergunta aí para essa mulher que está do seu lado aí no quadradinho, vamos caminhar junta? Vamos caminhar junta, Regina Célia? Vamos caminhar junta, Rosângela Frota? Vamos caminhar junta, Bruno Henrique? Vamos caminhar junto, Leíse? Vamos caminhar junto... deixa eu ver, Suzane, vamos caminhar junto, Beth Souza, Isa, vamos caminhar junto, Maria da Conceição, vamos caminhar junto, Raquel Soares, Ivana Oliveira, Márcia Souza, Isnara, Valéria, Rosileia, quem eu vi aqui no meu quadradinho, vamos caminhar junta? Vamos caminhar junta? Esse é o chamado de Deus para esse tempo, caminharmos juntos. Que Deus os abençoe, minhas irmãs.